Hoje estou recebendo aqui meu primo, meu amigo, pessoa muito especial, que eu gosto muito e que é um baita do empreendedor. O Alan, dono da imobiliária Inova, imobiliária que arrebenta no setor de venda, no setor de aluguel aqui em Poços de Caldas. Alan, seja muito bem-vindo. Ô Lucas, é um prazer estar aqui, viu? É recíproco que você falou. Você falou que eu sou uma pessoa muito querida, você pra mim é muito mais que querido, que eu te vi nascer, né? E eu aprendi muito com você também, que você é uma pessoa assim muito determinada, né? Então, para mim um prazer estar aqui, não só para você, mas para mim também. Eu te agradeço muito. Eu que Alan, agradeço. Vamos começar falando como é que surgiu a Inova, como é que você construiu do zero essa imobiliária que hoje é um sucesso. Ô Lucas, eu penso assim, ó, a gente não, por um período da vida da gente, você passa, o que eu vou ser da vida, né? O que eu quero ser quando eu crescer, né? Todo mundo pergunta isso, né? Eu tenho 3 filhos e eu nem costumo tanto fazer essa pergunta para eles, não, porque na minha vida não funcionou muito bem, não. O que eu queria ser na vida? E eu fui aquela pessoa assim, eu quero ser engenheiro, eu quero ser construtor, eu quero ser comerciante. Então, e eu tive um pouquinho de todas essas experiências, né? Porque, para resumir, eu comecei em engenharia elétrica. E aí depois não me dei bem com essa... Sempre gostei muito de cálculo, né? Mas eu vi os amigos formando, cara, e tendo que ir para a região sul do país, e não ganhava muito dinheiro. Porque a gente forma quando você é mais novo, você quer ganhar dinheiro, né? Todo jovem quer ganhar dinheiro. Então eu pensava assim, cara... Eu vi meus amigos assim, né? Todos os pais que tinham uma profissão, que tinham um comércio, que eram alguma coisa, eles tinham um dinheiro. E eu vim de uma família que nunca teve, né? Tanta grana assim. E aí eu pensava, cara, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer engenharia elétrica mais por uma referência da minha mãe, né? Que a gente morava em Itajubá na época, tinha faculdade de engenharia elétrica, era um sonho para mim entrar lá, que todos os estudantes entravam lá. E aí acabou que nós mudamos para Poços de Caldas e eu entrei na PUC aqui fazendo engenharia elétrica. Aí no meio do caminho, como eu te falei, eu vi os meus amigos formando, cara, e não tava ganhando dinheiro. Aí eu vi que eles ganhavam dinheiro igual assim um eletrotécnico, você entendeu? Entendi. E aí eu falei, cara, isso não vai rolar não? E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou mudar para arquitetura. Porque eu gostava de, não sei se você lembra, mas eu sempre gostei de desenho, projetar casa, eu gostava de fazer maquete, esse tipo de coisa. O meu ramo é esse, que eu acho que eu fiz cagada. E eu já estava com uns 3 anos de faculdade, né? Aí eu falei assim, vou mudar. E aí eu achei que eu ia mudar para arquitetura. Aí acabou que no final o pessoal fazia uma brincadeira assim, arquiteto não dá muito certo não, né? É melhor ser engenheiro. Aí eu peguei e mudei para engenharia civil, cara. E foi na engenharia civil que eu comecei a ter contato assim com imóvel, vamos dizer, né? Que eu vi as casas e tudo mais. Falei, cara, eu vou construir prédio, construir apartamento. E na época da faculdade eu pensava assim, vou construir para mim ter para alugar, né? Porque a vida inteira nós moramos de aluguel, né? E eu via assim, era um dinheiro que todo mês tinha que pagar, não tinha como. Aí eu pensava, cara, ser dono de imóvel é uma coisa muito boa, né? E aí comecei a ficar com isso na cabeça. Quando nós mudamos para Itajubá também, cara, foi uma luta conseguir casa. E eu via que assim, às vezes conseguia uma casa, voltava lá, a casa já estava alugada. Então eu pensava assim, nesse meio tempo aí, né, estudando engenharia e vendo que era uma boa coisa ter imóvel de aluguel. E aí eu parei e pensei, cara, isso aí é um mercado excelente, né? O que eu tenho que fazer para eu ter imóvel e receber aluguel? Porque eu via e conhecia amigos que os pais tinham imóveis e eles tinham ali uma boa renda, eles tinham uma vida boa e tal, né? Aí até que eu comecei a pensar no mercado imobiliário, mas como corretor de imóveis, né? E aí eu comecei a estudar, cara. Eu lembro que naquela época eu já gostava de computador, marketing, essas coisas, né? E eu comecei a pesquisar aqui em Poços de Caldas como que se tornava um corretor de imóveis. E até que eu encontrei uma escola aqui, cara. A escola chamava na época Central Curso, né? Que até ficava nesse prédio aqui, né? Onde você tem aqui hoje o teu podcast aqui. E aí eu comecei até a pessoa que eu conheci na época aqui, que era dona dessa escola, ela se chama Janaína, né? Até se ela ver esse episódio, eu abraço para ela, porque ela me ajudou, cara. E foi engraçado que eu fiz o meu curso pagando 3 cheques de R$300. E todos os 6 cheques, todos foram sem fundo, cara. Todos voltavam, porque eu não tinha dinheiro. E quando eu comecei na PUC, o Santander tinha um programa lá de fazer uma conta para estudante, cara. E olha a loucura. Eles davam lá um cheque especial para pessoa com 30 dias sem juros de R$1.200 e você ganhava um talão de cheque, abriu uma conta corrente. E, cara, eu pensava assim, eu não posso utilizar isso aqui porque eu não tenho renda, eu trabalhava com meu pai e tal, né?
Aí até que apareceu uma boa coisa, apareceu esse curso aí. E aí eu lembro que eu peguei 6 folhas de cheque, preenchi lá R$ 300 cada uma, cara. E todos voltaram, cara. E essa mulher me ajudou demais. Que eu vinha, eu negociava, chegava no dia eu não tinha dinheiro. Aí eu trabalhava com meu pai para arrumar o dinheiro, né? Que eu trabalhava com ele na época. E foi assim, cara. O que me motivou de verdade, resumindo, a ser corretor, foi pensar assim: para eu estudar, virar um engenheiro, conseguir dinheiro para construir casas e depois alugar, isso ia levar muito tempo. E aí até que eu comecei a pesquisar sobre o mercado, encontrei o curso e tal. Eu descobri que a comissão do corretor era 5% sobre o valor da venda. E eu sempre fui bom de matemática, né? Aí eu olhava para aquilo e falei, cara, você vendeu um imóvel de R$ 200, eu ganhei 10 mil. Ah, mas se eu alugar imóvel, eu consigo ficar com o primeiro aluguel. 10% de administração. Aí me veio uma ideia na cabeça. Falei assim, rapaz, eu posso ser dono de vários imóveis, receber vários aluguéis, ganhar comissão sem gastar R$ 1 construindo. E foi aí que caiu a ficha, que me veio a grande ideia, né? Eu costumo dizer que ninguém consegue empreender sem ter uma grande ideia. A minha grande ideia foi essa, eu olhar para o mercado e eu saber que eu não teria condição financeira momentânea ali, né? Isso ia levar anos para eu chegar até lá, formar, levantar dinheiro, capital, construir. Aí eu parei e pensei, cara, eu posso ser corretor. Se eu virar corretor, eu vou ser dono aí, eu crio uma carteira, eu vou ganhar mais do que muitos proprietários. Porque enquanto alguns proprietários ganham aluguel de 1 imóvel, 2 imóveis, eu posso pegar lá e administrar 100 imóveis. Entendeu? Entendi. Então foi mais ou menos isso daí. Não foi assim, uma coisa que eu sonhava ser, não. Eu vi ali dentro do que eu queria, mais parecido do que eu queria fazer, o mercado imobiliário iria acelerar o que eu queria fazer, você entendeu? Entendi. Interessante a tua história, porque você não... geralmente a pessoa, quando vai para uma área, ela conhece alguém, né? Vamos supor, você teria conhecido um corretor, mas foi algo da tua cabeça, mas você pensou, falou, quero ter imóvel alugado, não tem dinheiro para comprar um imóvel agora, e você chegou nesse ponto, não, achou uma saída, né? Pro teu... Isso. E teve uma coisa interessante, agora que você falou aí, assim, ninguém ajudou. Não foi bem assim. Eu lembro que quando eu decidi entrar nessa área aí, teu pai tinha comprado um apartamento. E aí, rapaz, eu perguntei para o seu tio, o senhor conhece algum corretor, alguma coisa, sabe como que eu posso virar corretor? Porque eu achava que você entrava ali no mercado sem ter nenhum conhecimento, nenhuma formação, você entendeu? Eu não tinha ainda conhecimento. E aí até que um dia ele falou do Alexandre, um corretor que... Amigão meu. Exatamente. Até que você me apresentou ele um tempo atrás, né? E aí teu pai falou desse Alexandre, só que eu lembro que assim... Teu pai ia marcar uma conversa para nós e acabou que não deu. Entendi. E aí, nesse meio tempo, eu encontrei essa Central Cursos, que era aqui em Poços de Caldas, e essa mulher, cara, Janaína, né? E aí ela foi muito receptiva aqui, me explicou um monte de coisa. E dali, como eu te falei, eu já gostava muito de internet, cara. E na época eu encontrei pelo Google, né? Então eu dei um Google lá e depois do Google eu comecei a estudar. Eu fiz as matérias, estudei a apostila, fiz a prova. Mas assim, teve pessoas que participaram, né? O teu pai foi uma das pessoas que falou, não, é um mercado bom, esse Alexandre aí é um corretor bom, ele ganha dinheiro. O meu foco era ganhar dinheiro. Né? Eu não queria ter, é o que eu te falo. Eu falo para os meus filhos assim, você tem que ser o que vai te agradar. Né? Eu não quero ter nenhuma influência, igual eu recebi influência externa, né? Que me induziu por um período a ser uma coisa que eu não queria ser. E hoje, por exemplo, eu amo ser corretor. Eu sou empresário, mas eu nem falo que eu sou empresário. Eu sou corretor de imóveis, porque eu vendo, eu também compro, revendo, alugo. Eu tenho uma grande carteira de administração. Então, graças a Deus, ao longo desse tempo, eu consegui ser o que eu queria ser, que era uma pessoa que recebia vários aluguéis, vários rendimentos aí do mercado imobiliário. Entendi, entendeu? Que fera. E assim, na minha profissão, né, que eu sou advogado, eu falo, se a pessoa me pergunta qual área e tal, eu falo, eu resolvo problema. Minha profissão é resolver problema. E eu vi que você é muito bom para resolver problema também, né? Cara, porque, por exemplo, você não tinha dinheiro para fazer o curso. Não. Só que você tinha cheque, né? Tinha cheque. Tinha cheque sem fundo. Tinha cheque sem fundo, né? E você foi ali e conseguiu fazer o curso. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente fala assim, primeiro arruma o dinheiro, depois faz o que ele tem que fazer. Não, eu já vi que você não é dessa teoria, né? Não. Se você vê que você precisa fazer uma coisa, você dá o teu jeito, você vai lá e faz, né? Você tem bastante fé, né? Fala assim, eu vou fazer esse curso, depois eu vou ter dinheiro. Sim, cara. Né? Então, como é que você quer o teu mindset nessa situação assim? Olha, cara, eu aplico isso aí desde que eu entendi isso. E assim,
É igual eu te falei, a gente precisa, para ser empreendedor e ter um negócio que dá certo, você ter uma grande ideia. A minha grande ideia foi uma coisa muito simples. Eu só precisei pensar um pouco, né? E eu costumo dizer assim, ó, existiram épocas na minha vida que foram divisores de água, né? Em 2019, cara, eu já ouvia falar dele, já tinha lido algumas coisas, vi alguns vídeos no YouTube, que ainda não era tanto, né? Depois que veio essa pandemia, que o digital cresceu. Mas não sei se você conhece o Mário Cortella. Em 2019, o Mário Cortella, um filósofo, o Mário Cortella. E aí em 2019, cara, quando meu cunhado Alexandre veio trabalhar aqui em Poços, foi o primeiro material que eu absorvi de verdade dele, né? Eu fui uma palestra dele aqui em Poços de Caldas, que teve lá no Senacom. E aí eu lembro que eu convidei meu cunhado, né? Eu falei, cara, vão lá comigo, já comprei o meu convite, comprei o teu, vamos lá assistir essa palestra, que esse cara é bom, cara. E eu já tava naquela necessidade ali de crescer de uma forma mais fácil, cara, porque eu passei os primeiros 5 anos do meu negócio crescendo muito, mas com muita força, cara, muito desgaste emocional, né? Desgaste físico, você entende? E aí, cara, nessa palestra, o tema da palestra era assim, ó, faça o teu melhor. E aí eu assisti aquela palestra inteira, 1h30, quase 2 horas, lotado. E aí, cara, e ele tinha uma frase assim, ó, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condição de fazer melhor ainda. Eu gosto demais dessa frase. Você entende? Isso, cara. E assim, ó, eu não conhecia essa frase ainda. Por isso que eu tô te falando assim, ó, que desde lá de trás eu precisei da grande ideia. A minha grande ideia foi entender que eu só precisava administrar imóvel para ganhar dinheiro como proprietário de imóvel, né? E depois eu conheci essa frase aí trabalhando, né? Eu conheci em 2019 pelo filósofo, mas eu já trabalhava ela, por quê? Eu já fazia na condição que eu tinha, você entendeu? Eu pensava assim, ó, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esse cheque aqui, eu preciso fazer, eu preciso mover, alguma coisa eu preciso fazer. Meu pai não tinha condição de me dar o dinheiro na época, porque, cara, há 12 anos atrás, quando eu comecei a tirar o curso, R$1.800 era muito dinheiro, cara. Você entendeu? E foram 6 cheques de R$300, eu lembro certinho. Todos os 6 cheques voltaram. Eu tive que negociar várias e várias vezes. Teve uma vez que acumulou 2 cheques, cara. E aí eu comecei a criar condições. Comecei a vender açaí, a fazer marketing no hortifruti do meu pai, você entendeu? Eu trabalhava com o meu pai para conseguir ganhar alguma coisa, porque eu não tinha salário com ele. Então eu desenvolvi ideias ali. O que eu tinha na minha mão? E aí meu pai sempre teve hortifruti, né? Até hoje ele tem. E a minha outra primeira grande ideia para eu criar ponte para chegar no mercado imobiliário, 2 eu te falo, foi criar aquela cesta de hortifruti, sabe? Eu fazia os kitzinhos lá de um pouquinho de beterraba, um pouquinho de batata, um pouquinho de cenoura, envelopava tudo, comprava com dinheiro do meu pai. Aquelas isopores, sabe? Uhum. Comprava também papel filme. Aí eu falei pro meu pai, ó, você bota o custo aqui, você me empresta o dinheiro para eu comprar o papel filme com o isopor, e aí eu deixava tudo bonitinho. E depois eu pagava para ele só o custo, você entendeu? Entendi. O açaí é a mesma coisa, cara. Eu ia lá, eu comprava açaí, né? Porque nessa época eu ficava o dia inteiro no hortifruti. E aí o que eu fazia? Meu pai comprava ali meio saco de açaí. E eu falava, cara, eu vou ser esperto, o dinheiro dele já está aqui para utilizar, vou passar a comprar um saco de açaí. E aí vinha lá as 40 ou 70 barras, eu não me lembro. Mas aí eu comprava tipo assim, ó, 20, 30 barras, eu passei a comprar o dobro. E eu falei, o que eu vou fazer para vender esse negócio agora? Porque daqui 30 dias eu vou ter que pagar. E aí eu tinha conseguido por boleto 30 dias, cara, para pagar o fornecimento de açaí, você entendeu? Uma empresa lá de Pouso Alegre. Isso tudo no Google, é o que eu falo para você, a gente tem que estar utilizando as ferramentas que tem. E era barato, né? Internet já tinha em casa, um computador velho já tinha. E aí eu comecei a pesquisar. Então, a outra grande ideia que eu tive foi criar uma ponte até eu entrar no mercado imobiliário. E aí, depois disso, os outros cheques já foram até mais fáceis. Eles voltaram, mas eu tinha previsibilidade para pagar, você entendeu? Que aí, ao mesmo tempo que eu ia vendendo açaí, vendendo a cesta de hortifruti, eu fazia um marketing, aí eu tirava foto. Nessa época surgiu o marketplace do Facebook, lá já colocava, você entende? E aí as coisas começaram a fluir. Mas eu sabia que eu precisava me mover, fazer alguma coisa na condição que eu tinha. E aí toda condição que eu conseguia era para ir para esse sonho meu, entendeu? E aí até que chegou um determinado momento, eu falei, cara, eu já não, isso aqui para mim tá pequeno, preciso fazer alguma coisa. E precisava de dinheiro. E eu costumo dizer assim, cara, eu comecei sem dinheiro, porque eu comecei com o dinheiro dos outros, né? Primeiro foi o dinheiro do meu pai para me ajudar a pagar e ser uma ponte.
e depois um videogame que eu tinha, cara, que meu pai e minha mãe tinham me dado, né? E eu olhei para aquele videogame, eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa e abri o escritório, que eu já tava com o meu curso, né, de corretor, a carteirinha. Aí eu olhei pro meu videogame e falei, vou vender esse videogame. E eu amava jogar videogame, cara. Né? A gente gostava muito de jogar videogame. Falei, cara, mas eu vou vender esse videogame. Vou vender, não vou vender. Até que um dia eu acordei, vou vender esse videogame. Mas não sei o videogame. Primeiro cara que apareceu lá, ele me pediu R$200 de desconto. Eu falei, vou dar desconto pra esse cara porque eu preciso do dinheiro. E aí deu desconto pro cara. Aí desses R$1.000 que eu peguei, eu comecei um escritório. Aí o que eu poderia fazer? Eu comecei a contratar um site, entendeu? Um site ruim na época até. Parcelei também, os R$1.000 foi só a entrada. Pra você ter ideia, cara, na condição que eu tava era R$3.600 para eu ter um site, um sistema de subir os imóveis e uma condição de trabalhar de dentro de casa, entendeu? E aí eu parcelei o restante. E foi daquele jeito. Parcelei, não tinha condição de pagar, reparcelava e assim foi. Então criando condição, porque condição eu nunca tive. Sem dar desculpa, né? Sem Criando dar desculpa. sempre uma forma de chegar no teu objetivo, né? Isso. Porque é o que você falou. Você nunca teve assim, eu tenho um objetivo e eu tenho o recurso. Não. Você sempre falou assim, eu tenho só um objetivo. O recurso eu vou criar. E você ia criando. E deu certo. E muitas vezes eu nem sabia de onde que ia vir. Eu só me mexia. Só mexia e falava, eu preciso ir atrás, preciso fazer alguma coisa. Parado eu não posso ficar. Né? E era o que eu tinha. Só a vontade de fazer com o que eu tinha. Não tinha nada. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu não consigo montar um negócio sem ter nada, ficar pode, porque se eu conseguir, você vai conseguir. E se eu olhar para mim lá atrás, cara, e até hoje olhar, eu não tenho uma capacidade, vamos dizer, excepcional. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Eu só desenvolvi uma forma de olhar de outra ótica, né? De em vez de olhar que o copo ele tá vazio, ou ele tá com um dedo de água, nossa, tá quase acabando a minha água. Eu posso falar assim, esse copo ainda tem alguma coisa. Né? Ele não tá cheio, mas alguma coisa ele tem aqui. Né? Eu também não era ignorante a ponto de falar assim, eu tinha só um pouquinho. Nossa, eu tenho muita coisa. Não, eu racionava com o que eu tinha e o que eu não tinha também. A tua postura sempre foi positiva, né? Sempre foi positiva. Tipo assim, proativa, né? Então era assim, eu vou pegar o que eu tenho na mão e vou trabalhar em cima disso para chegar onde eu preciso chegar, né? E é o que você falou, às vezes tem duas pessoas na mesma situação. Só que a postura que vai mudar se uma vai conseguir ou não, né? Porque o que você teve ali, por exemplo, recurso você não tinha quando você começou. Tinha. Mas a tua postura sempre foi boa, né? De falar assim, não tem, mas eu consigo, né? Eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito, né? Eu não tenho o jeito eu não tenho ainda, né? Mas eu vou pensar em alguma coisa. Com certeza. E acredito que a hora que você começou a colher fruto, vai te dando uma confiança, né? Você fala, Sim. Caramba, fiz um plano, dei um jeito e você vê, deu resultado. E tem uma coisa assim, Lucas, se eu olhar para trás, até um período atrás eu tava pensando, falei, cara, né, como que passou tão rápido esses, de empresa mesmo, a gente tá fazendo esse ano 10 anos de nova, né? Mas eu comecei lá de 2013 para 2014, essa ideia de tirar o Cresce, né? Vamos falar assim, o curso de TTI. E aí eu olho lá para trás e eu falo assim, cara, não tinha como dar errado, porque eu nunca pensei que ia dar errado. Eu só sabia que eu ia seguir, de uma forma ou de outra, você entendeu? Então, para mim, se eu olhar para trás, era inevitável, porque eu tinha certeza que iria dar certo, independente da circunstância. Aí eu posso falar que é um pouco de... às vezes a ignorância, né, no ponto de você não ser assim, pensar tanto, né? Eu só pensava assim, não importa o que vai me acontecer, vai dar certo. Então, para mim, eu olho para esse ponto e falo assim, às vezes a minha inocência, não uma ignorância, né? Mas a minha inocência de querer dar certo a todo custo. E aí eu olho para trás e eu carrego isso até hoje. Para mim, se eu começar uma coisa, vai dar certo, tem que dar certo, porque eu não vou parar, entendeu? Tem uma frase que não sei quem que é o autor, mas que assim, o pessoal falava, né, que era assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Porque muita gente assim, tinha uma característica de pessoa que é muito, vamos dizer assim, programa muito as coisas, muito organizada, né? No mau sentido, assim, porque ela pensa muito, né? Então ela vê tanto detalhe que ela vê tudo pode dar errado e ela fala, não tem jeito de nós fazer, né? Não vai dar, né? E aí ela acaba, por pensar demais, por planejar demais, ela cai no próprio uma cilada ali, né? Ela arma uma cilada para ela mesma. Ela não consegue desenvolver nada. E às vezes a pessoa não pensa tanto, né? E vai indo, né? Vai na fé, né? A gente fala, né? E acaba conseguindo, né? E aí os outros ficam falando assim, mas como é que deu certo isso? Como é que o cara fez? Tipo assim, não tinha muita probabilidade, né? As probabilidades, vamos dizer assim, tava todos contra ele, né? E o cara foi lá,
não pensou nisso, e na cabeça do cara era o quê? Velho, não tem como dar errado. Não tem. Igual você falou, né? Na minha cabeça era certeza. É inevitável. É o que eu te falei, eu te dei um exemplo também aí do Mário Cortella, né? Uma outra situação, cara, que você falou de pensar aí, eu acabei de lembrar. Não sei se você já leu lá o livro Napoleão Hill, lá, Pensa em Riqueza. Já li. E eu li esse livro recente, há 4 anos atrás, cara. Foi 2021, logo ali depois da pandemia. E aí, cara, uma das questões que ele coloca lá, né? Que existem ali alguns pilares que fazem as pessoas crescerem, né? Enriquecer. Porque não é enriquecer sobre dinheiro, mas é enriquecer a tua mentalidade, a tua forma de agir sobre as circunstâncias, né? E uma das questões que ele coloca lá, um desses pilares, o primeiro deles é você ter ali um desejo ardente de verdade. Aquilo ali você quer de verdade. Você consegue mesmo suportar tudo que vai precisar passar para você conquistar aquilo ali. Então você vê que as pessoas elas acabam por muito tempo sonhando, né? Elas desenvolvem uma capacidade de sonhar, de pensar, que é uma coisa importante, né? Não que pensar demais não seja importante, mas pensar demais sem agir é que não dá resultado nenhum. Né? E tem uma frase interessante que fala assim, ó, que todo sonho sem ação ele é apenas um devaneio. Então, não tem como ser uma pessoa que só pensa. Você pensa demais. Uma coisa que presta atenção só para você entender. Nós temos um plano, um projeto aqui. Por um período, você pensar é bom. Aí, se você continuar pensando nele, você fala, mas isso aqui pode dar errado. Nossa, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí é que está a cilada que você falou. Você pensa por um período e começa a praticar, coloca em ação, vai fazer, bate cabeça, né? Porque na época que eu comecei, eu não tinha o conhecimento que eu adquiri no meio do caminho. É igual eu falei para você, tem algumas épocas ali, alguns anos, que foi um divisor de água para mim. Igual 2019, quando eu fiz essa palestra lá, que eu assisti essa palestra do Mário Cortella, dali minha vida mudou completamente. Né? O esforço foi menor. Então lá atrás eu não tinha esse conhecimento, era um conhecimento natural. Né? Eu digo que assim, foi dom de Deus colocar assim, propósito no meu coração. Vou fazer, vou errar, se eu errar não tem problema, tá tudo certo, vou continuar fazendo até dar certo. E as pessoas pensam demais e pensar demais te coloca numa condição que você não pode errar. Te paralisa, né? Paralisa. Porque, se eu for ter que ter um plano perfeito e eu não posso errar... Não tem plano perfeito. Como é que eu vou pro jogo se eu não posso errar? Todo mundo erra, cara. Tem que arriscar. Aí quando você põe na tua cabeça que você não pode errar, você não arrisca mais. E aí, sem risco, sem chance de ganhar também. Cara, você falou tudo aí, ó. Você atingir um objetivo não é você, em todo o trajeto, você só ter acerto. Você vai ter erro ali. E os erros eles são importantes, que eles te impulsionam como aprendizado, né? Para você não repetir de novo. Mário Cortella fala uma outra frase assim, ó. Nós só podemos aceitar erros inéditos. Né? O pessoal fala assim, errar é humano. Repetir no erro é burrice. Né? E ele fala isso, cara, que só é aceitável erro inédito. Por quê? O erro ele é para você aprender. Né? Agora, se você é uma pessoa que erra, não aprende nada com o erro, aí você é uma pessoa que vai desistir muito fácil. Né? E você conquistar, construir, não é para quem desiste. É para quem não desiste, na verdade. É a pessoa que vai até o final. Então é muito disso. Se a pessoa pensar demais, cara, ela trava. Mas, voltando à questão do livro, o fato de pensar é o fato que faz as pessoas enriquecerem. Porque se elas não pensarem, conseguir uma grande ideia, como que ela vai fazer? Não vai cair do céu. Né? Deus nos dá todo dia saúde, isso cai do céu, nos dá disposição. Mas e aí? A ferramenta, de onde ela vai vir? A tua força de vontade. Qual que vai ser o plano? Qual que é o negócio que você vai entrar que vai dar certo? Porque eu conheço pessoas que ganham dinheiro ali no bairro, ali onde meu pai mora, vendendo água. E o cara ganha bastante dinheiro vendendo água. Você entende? É a ideia do cara. Né? Então, a gente tem que buscar compreender que nós precisamos iniciar uma ideia e não só ficar na ideia, né? Só no pensamento. Tem que ter execução. Tem que pensar e executar, né? Só pensar. Tem que converter aquela linha em ação, né? Tem até um livro do Paulo Vieira que fala o poder da ação. Basicamente, ele fala no livro o quê? Tem poder quem age. E mais poder ainda, quem age certo e no tempo certo. Né? Uhum. É assim que a pessoa ganha superpoderes, que ele fala, né? Exatamente. Alan, você falou que hoje você é empresário, né? Você é dono da imobiliária, uma imobiliária que conta com quantos colaboradores hoje? Hoje tem 20 colaboradores, fora eu, né? Entre corretores e as pessoas contratadas, né? Então você é empresário ali, líder, né, de um baita de um time ali, né? Isso. Com várias pessoas. Mas você disse que gosta de atuar e de ser
se posicionar ali como corretor, né? Como corretor de imóveis. Uhum. E o que diferencia um corretor, vamos dizer assim, mediano, de um corretor alta performance? Ô Lucas, isso é muito fácil de responder. Para mim é mentalidade. Que eu olhando para trás, fazendo exame de consciência, eu fico tentando buscar assim, aonde que eu acertei, onde eu errei. Para ensinar as pessoas que estão junto comigo, né? Mas para mim são três pontos importantes. Ó. Mentalidade, método e ação. Porque não tem como você agir sem você ter uma mentalidade de que vai dar certo, uma mentalidade inabalável, vamos colocar assim, né? Você não ter método, porque não adianta também você agir sem ter método, porque senão você vai estar jogando muito esforço fora. É o que eu te falei. Teve um período da minha vida que eu conquistei as coisas, mas foi com muito custo. Foi muito investimento assim, físico, mental, né, psicológico, tempo que eu perdi com a minha esposa, com o meu primeiro filho, né, o Pedro Henrique, que eu trabalhava muito nessa época. Né? Então eu acho que a pessoa precisa se assegurar nesses 3 pilares: mentalidade, metodologia e ação. E se a gente destrinchar esses 3 pontos, quando a gente fala de mentalidade, cara, para mim a mentalidade, para quem vai empreender, porque o corretor ele não pode se olhar como um corretor, o que quer ter alta performance. Quando eu falo assim para mim, assim, ó, eu quero que você me chame de corretor, ao invés de dono da imobiliária. Não tem como eu separar isso, né? Mas porque eu quero assim ser visto como uma pessoa que venceu na vida, mas não uma pessoa que foi fácil também, você entendeu? Então, quando eu falo para você que você não pode se ver como um corretor, porque o corretor ele pensa no dinheiro. Se ele não pensar no dinheiro, ele não sobrevive, é a missão dele. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de que não vai perder nunca. E o empresário, ele precisa ter essa mentalidade. Você entende? Entendo. Porque se ele tiver uma mentalidade que só vai ganhar o dinheiro, ele não tem processo. Você entende? Aí entra a metodologia. Então, uma mente inabalável de que tudo vai dar certo, nada vai para ele. A metodologia, porque se o corretor que ele não tem alta performance, né, ele não pensa na metodologia, ele só vai pensar em ganhar dinheiro. Então, ele precisa de aprender o processo, ele precisa de aprender sobre atendimento, sobre pessoas e agir. Porque se você não tiver ação, cara, nada acontece. Não adianta nada, né? Não, você tem que agir mesmo contra a maré, né? Você tem que remar. Entendi. E, por exemplo, assim, ó, o corretor, a gente vê assim, ó, tem o banco de dados, né? Vamos dar um exemplo de um site de imobiliária, né? Tem um banco de dados ali com diversos imóveis à disposição ali para venda e aluguel. Sim. Está disponível para todos os corretores. Vamos Isso. dar um exemplo. Mas aí tem um corretor que fala assim, mas caramba, não vem gente, o mercado tá ruim. E o outro vendendo. Qual que é o segredo dessa pessoa ali que consegue vender até quando o pessoal fala que o mercado tá fraco? Cara, essa aí é uma charada que se todo corretor matar ela, todos vão virar vendedor de verdade, vão vender bastante, sabe por quê? O que o mercado tradicional, vamos colocar assim, ele coloca na tua mente, como corretor de imóveis, né? É que é muito fácil vender. Na verdade, não é fácil vender. Porque você não consegue vender se não tiver o cliente certo para o imóvel certo. Entende? Então, eu descobri isso. Deus foi bom demais, cara, de me ajudar a enxergar essas coisas aí. Porque eu acabei não te falando, né? Mas antes de eu abrir imobiliária, eu tive uma pequena experiência em outra imobiliária. E ali eu percebi que não funcionava nada. Eu levei 11 meses para eu conseguir fazer a primeira venda. E a primeira venda eu perdi ainda porque a imobiliária não deu suporte. Entendeu? Entendi. Aí foram lá o comprador e o vendedor, fecharam o negócio por fora lá e não tivemos estrutura jurídica para correr atrás e receber esse comissionamento. Então eu percebi assim, ó, que existia uma dependência do corretor ficar correndo atrás do cliente. Né? Então o que diferencia o corretor do que vende do que não vende é ele conseguir atrair o cliente certo para o imóvel certo. Então você falou assim, tem lá no site vários imóveis. Tem vários imóveis, mas não são todos os imóveis que vendem. E aí quando a gente fala de trazer o cliente certo, então é mais fácil você pegar o imóvel certo para o maior número certo de pessoas e atrair. E ali você conseguir qualificar o cliente para poder vender, você entendeu? Entendi. Então, se o corretor sacar que a grande jogada do corretor de imóveis é atrair o cliente, ao invés de correr atrás do cliente, ele consegue vender mais. Todo corretor vai tornar aí, vai ter uma chance maior de ser um corretor de mais alta performance, né? Entendi. Então, a sacada ali é ele conseguir organizar o imóvel que é top, que tá ali, vamos dizer assim, que é o filé, né? Isso. E saber linkar com o cliente que vai... Com o cliente certo. Casar com aquilo. É como se fosse ligar ponto.
Isso. Porque às vezes o cara pega um imóvel que é top, mas ele oferece para uma pessoa que não quer aquilo, né? Não. Ou então ele tem uma pessoa disposta a comprar, mas fica oferecendo imóveis que a pessoa não é o perfil dela, né? Exatamente. Se ser corretor, cara, a gente tem que se posicionar de uma forma... Eu penso assim, eu costumo treinar meus corretores falando para eles assim, cara, você consegue ir num médico, que é onde você precisa ser atendido, você tá com uma dor lá. Você chega e o médico não coloca a mão em você, certo? E aí ele só vai lá prescreve um remédio. Eu, por exemplo, não teria capacidade nem de tomar esse remédio. Eu falei, cara, mas o cara nem me examinou, nem me tocou, não perguntou o que eu tô sentindo, certo? Então, agora, diferente de um médico que ele é especialista. Com certeza já deve ter ido em algum médico que é especialista. Aquele médico que ele é atencioso. Desde o primeiro momento ele já te chama pelo nome. Desde o primeiro momento ele já te pergunta o que você está sentindo. Ele começa a notar, entende? Você vê que ele já começa a notar, ó, tô com dor em tal lugar. E vai te perguntando, ó, tem mais situações? Ele começa a fazer ali, vamos chamar uma anamnese, né? Começa a te consultar de uma forma assim, pegando tudo de informação que ele precisa. E aí você vê que esse médico, ele é uma autoridade. Você já começa a ver na imagem dele ali uma pessoa que entende do assunto. E aí a confiança aumenta, certo? Com certeza. Assim é o corretor de imóveis. Eu costumo dizer para o pessoal, você tem que atrair o cliente certo para o imóvel certo, mas também ser uma referência de uma pessoa que é uma autoridade. Porque pessoas compram de pessoas, não tem como o imóvel se vender, você entende? Entendi. Mesmo que o imóvel, ó, presta atenção, imóvel, cara, é o bem mais sólido que existe hoje. Né? Isso é indiscutível, principalmente aqui no Brasil. Né? No Brasil, principalmente. E aí, se a gente pegar e falar assim, ó, ô Lucas, eu tô com um imóvel aqui, cara, lá no Europa, 3 quartos, 3 suítes, piscina, vaga de garagem para 6 carros, 400 metros de área construída, um terreno de 600 metros quadrados. Cara, por 500 mil. Já vai alarmar uma lâmpada de cá, tem alguma coisa errada. Estranho, 500 né? mil, estranho, você entende? Uhum. Mas pode ser que realmente tá por um preço desse, né? Lógico, na realidade que nós estamos não existe, é só um exemplo, né? Mas cabe ao corretor ele passar uma imagem de especialista, uma imagem confiável, para que o cliente dele acredite, porque pode ser que você tenha o dinheiro, mas já te alertou alguma coisa. Ah, cara, é golpe. Isso aí não existe, você entende? É fria, então, né? a gente precisa ser um especialista de verdade. A mesma coisa um médico. Você chega lá, você tem um problema crônico lá que não resolve. Existe um medicamento para controlar, e o médico já nem te conhece direito e fala para você, vou curar isso aí. Oh, esse cara tá doido, né? Ele está viajando, né? Não que não seja possível. Mas é o que você falou, pode ser possível, mas se for possível, ele tem que passar essa confiança primeiro. Claro. Né? Então, assim, é igual, por exemplo, você falou do imóvel de 500 mil. Se o corretor, que é um corretor que você já confia, né? Então ele já gerou essa confiança que você falou que é crucial, né? Sim. Ele falou, olha, tem um imóvel ali que é filé demais, tá barato mesmo, tá 500 mil. Aí o cara vai falar, nossa, então é filézão mesmo, é um achado, aí vamos comprar. Né? Então, vamos dizer aí, um código do sucesso que você falou, não focar só ali no que você está vendo, né? Que não. É o quê? Compra e venda de imóveis. Não, peraí, você falou, pessoas compram de pessoas. Exato. Então, peraí, a partir do momento que eu gero uma confiança na pessoa, eu acredito que um momento de negociação, toda hora que a pessoa vai gastar um dinheiro, vai comprar uma coisa, ela fica meio vulnerável, né? Peraí, eu não quero ser enganado, né? Sim. E ela tendo alguém que ela confia, ela já rompe uma barreira ali da confiança, né? Tipo assim, ó, tô seguro, esse cara tá me falando que é bom, é porque é bom. Eu conheço esse cara aqui, esse cara é confiável. E aí, você falou um negócio interessante. Acredito que muita gente fica assim, não tá vendendo, não sei o quê, e focando só em imóvel e cliente, né? Isso não só no ramo imobiliário, né? Todo o ramo da venda. Qualquer prestação de serviço, a pessoa só fala, ó, o que eu presto, o que eu vendo, quem compra. Mas e eu? De quem compra, né? É uma chave, né? É uma chave porque a venda ela é 100% emocional. E aí você para e pensa comigo aqui, ó. A pessoa que ela vai... Nós temos 3 perfis de compradores de imóveis, certo? Aquele que compra para morar, aquele que compra para rendimento e aquele que compra para rendimento também, mas ele compra barato, reforma e revende, né? Então, o primeiro ele vai comprar para morar, é para benefício. Você vê que tem pessoas que juntam dinheiro a vida inteira para comprar um imóvel, certo? Então, esse cliente, ele é o mais dificultoso. Porque ele é aquele cliente que duvida da própria sombra. E aí, por isso que eu te provo que a venda é 100% emocional. E ele vai ficar ali, cara, eu juntei tudo que eu tinha, uma vida, 50 anos trabalhando, todas as economias do marido, da esposa. Eu preciso de uma pessoa confiável para me vender. Então, você tem que ancorar o cliente a você de uma forma emocional.
mais de uma forma emocional, mas que você seja ali para ela uma referência. Você precisa ser o especialista que vai passar confiança. Porque se você não passar confiança para esse cliente, você não vai vender para ele. Porque é a mesma coisa dele ter ali, ó, uma única galinhazinha ali, ele tem que proteger aquela galinha porque ela bota um ovo por dia. E ele come um ovo por dia, senão ele morre, entende? Uhum. Então, esse cliente é o mais difícil de você vender. E eu vou te provar que todos os 3 são difíceis. Então, esse é o que o corretor tem que demandar mais esforço para se mostrar como um especialista, uma referência de venda e de confiança. Aí o segundo é aquele que compra para aluguel. O que compra aluguel, ele também pode ser esse cliente que junta o dinheiro a vida inteira e ele precisa desse retorno de aluguel garantido. Então, como que ele compra uma casa sem documento? Que ele não vai conseguir pôr no nome dele, certo? Como que ele compra uma casa com valor muito acima do mercado, por exemplo, R$1 milhão para receber R$2.000 de retorno por mês? Não dá nem zero, dá 0,2%, certo? Então, aí que você vai passar credibilidade para esse cliente. E é emocional, porque nós estamos falando do dinheiro dele, nós estamos falando do patrimônio dele, né? E o terceiro cliente, aquele que compra mais barato para reformar e vender. Esse cliente, talvez, seja um cliente muito dificultoso também. Porque esse cara, ele gira um capital muito rápido ali. Então ele compra para vender, compra para vender. Se você não conseguir provar para ele que ele vai comprar, vai gastar pouco dinheiro e vender rápido por um lucro e tirar um lucro, não um valor maior para tirar um lucro, ele não vai comprar. Então não dá para nós fugir. O mercado imobiliário, por isso que eu falo assim, ó, corretor que fala que é fácil vender, mentira. Porque ele precisa dominar a habilidade de ser um especialista, de se comunicar bem, de contar história para o cliente, né? História no bom sentido, de você mostrar para o cara de que é um investimento bom. Você entende? Entendi. Aí ele vai conseguir vender para o cliente. Então, se a gente levar em consideração que a venda ela é 100% emocional, é sim um código que a gente tem que colocar para o mercado imobiliário, que é um código de sucesso fortíssimo. Entendi. Focar não só ali na parte, vamos dizer, visível, né? Sim. Mas desenvolver habilidades, vamos dizer assim, habilidades sociais, né? Habilidades de comunicação, conexão com o cliente, né? Comunicação para poder gerar confiança. E é igual você falou, por exemplo, às vezes a pessoa fala, é imóvel, não sei o quê. Às vezes a pessoa, ela confia tanto no profissional que a hora que ela pensa em comprar imóvel, ela não procura imóvel. Não. Ela procura o corretor, né? É o que eu tô te falando. É 100% emocional porque nós estamos falando daquilo que move as pessoas, né? É o dinheiro delas. Não dá pra gente falar de um mundo sem o dinheiro da pessoa. Não dá pra você separar. Mesmo a gente sendo uma pessoa temente a Deus, nós estamos num mundo aqui que nós precisamos do dinheiro para as coisas acontecerem, certo? Porque senão nós não conseguimos nos alimentar, nós não conseguimos ter um teto, entende? Com certeza. Então, as pessoas que focam em ter um patrimônio, né, um lastro imobiliário, eles são 100% emocionais, mas também racionais. Só que a emoção sempre vai falar mais alto, o medo de perder, o medo de ficar sem o dinheiro, o medo de levar vamos colocar assim, um calote, né, do corretor, né? Não só do dono, mas principalmente do corretor, porque ele que faz a aproximação das partes, né? Então, a gente precisa, sim, ser uma referência para o cliente, porque é o que eu falei, as pessoas compram das pessoas. Não é, o imóvel não tem como se vender, né? Agora, você, Lucas, você vai vender teu trabalho como advogado. Se você não passar a primeira confiança para o cliente, que você entende do assunto, que você sabe o que você está falando, que você tem chances de aumentar a chance dele no processo, ele não vai te contratar. Não vai, ele não vai. É o que eu falo. Ele contrata você, né? Uhum. Você vai prestar um trabalho para ele. Beleza. Mas ele não vai contratar o trabalho. Ele vai contratar a pessoa, né? Você pode falar, meu cara é muito bom, mas se ele for conversar com você e ele não sentir confiança, honestidade, ele vai pular fora. Mas o cara é muito bom, mas... sabe quando, as pessoas nem sabem explicar, né? Fala, fui conversar com o cara, mas parece que não bateu, né? E aí pula fora, né? Pula fora. Então, realmente é um código do sucesso isso aí mesmo. Agora, Alan, passando um pouco para a parte aqui do empreendedorismo, né? Uhum. A gente falou um pouco aí da parte da profissão de corretor, né? Das técnicas de empreendedorismo. Como que você faz para administrar a imobiliária e qual o caminho que você segue assim de expansão? Qual que é a tua ideia de expansão? É o digital? É o físico? É conciliar tudo? Como é que você faz para a tua empresa sempre estar um passo à frente? Olha, essa questão... Então, vamos dividir em 3 perguntas.
A primeira, como que eu faço para fazer uma gestão das pessoas, né? Aham. A segunda é sobre qual mercado melhor ali, marketing digital, né? Ou indicação, alguma coisa assim. Aham. E a terceira que você perguntou foi? A terceira é qual que é o caminho que você tem para Inova de expansão? Você quer Tá. abrir, virar franquia? Você quer abrir novas filiais? Você Tá. quer expandir mais no digital mesmo? Entendi. Bom, é assim, ó. Uma coisa que eu aprendi lá atrás também, logo no início. E não posso falar que é sorte, né? Eu prefiro pensar assim. Pensar não, tenho a certeza. De que é Deus dando direção. Porque se a pessoa também não colocar Deus em primeiro lugar, como a força divina que te entrega a ideia para você poder empreender, a gente não consegue sozinho. Mas eu sempre pensei assim, cara, o que eu preciso fazer de diferente de todos, né? Só voltando um pouquinho, para eu poder explicar para você como que eu lido com as pessoas, como que eu lido com o marketing da empresa e como a gente pretende expandir aqui na cidade. Então não dá para eu iniciar se eu não trazer esse ponto. E o ponto mais importante para mim que eu aprendi lá atrás é assim, ó, o nome da imobiliária já é Inova e não é à toa. E eu coloquei Inova com 2 N's, também não é à toa. Eu pensava assim, nossa cara, quando eu fui ter experiência para mudar para Poços de Caldas, eu com a minha mãe andamos a cidade inteira a pé atrás de casa. E eu via sempre aquele senhorzinho, aquela mulherzinha entregava a chave, a gente pegava aquela chave, um monte de chave, saía para olhar o imóvel, voltava cansado pra caramba, ninguém dava atenção, ninguém te instruía nada, ninguém explicava nada. Aí quando você encontrava alguma casa para alugar, já tinha alugado, porque o outro já tinha visto, ele ainda entregou a chave para eu visitar, entende? Então eu sempre pensei assim, cara, como que eu posso estar à frente do mercado? Né? O que eu preciso fazer para me inovar e transformar a minha empresa numa possibilidade de crescimento real e poder crescer mais rápido? E foi aí que veio uma luz para mim que eu pensei, eu preciso fazer diferente do que esse pessoal faz. E aí eu peguei o método deles, que era muito simples, um padrão, e comecei a fazer, não ao contrário, vamos colocar dessa forma, mas da forma que realmente daria certo. Que eu conseguia gerar uma conexão com o cliente, que eu conseguia gerar amizade com o cliente, porque você sabe que eu venho de comércio de vender banana, vender laranja. Então o que fazia o nosso comércio vender na época, e ainda é o comércio do meu pai até hoje, é relacionar com as pessoas, passar confiança. Então, o que me colocou muito na frente, que eu posso falar que é inovação e ninguém olha para isso, é lidar bem com as pessoas, ser acolhedor. Um ponto forte da nossa imobiliária, que eu escolhi ser uma casa lá, para a gente receber o cliente dentro de uma casa, para que ele tenha uma experiência boa desde a locação. Então ele chega na recepção, tem um sofá confortável para ele sentar ali, conversar, ele vai para depois outro setor de atendimento, já é um outro cômodo da casa, né? Ele vai falar sobre financeiro, é um outro cômodo, né? Ele vai falar, por exemplo, com o Silas, né? A questão jurídica, ele vai para uma parte reservada da casa, né? Uma sala fechada ali que tem tem espaço para conversar do que for necessário, né? A privacidade. Então eu acho que isso, cara, de você trazer o cliente para perto foi uma das maiores jogadas nossas, entendeu? Criar Entendi. muita amizade. Porque quando eu comecei, minha imobiliária era de bairro, né? E ali eu precisei cativar as pessoas. Então, para mim, esse aí foi um ponto muito importante e a gente traz isso até hoje. Agora, o segundo ponto, respondendo aí sobre a questão de marketing. Desde lá de trás, desde o início, eu sabia que o marketing ele era muito importante. Eu não falei para você que eu descobri o curso de TTI no Google na época? Não existia Google Meu Negócio na época, tenho certeza, né? Depois eu preciso ver isso. Mas já existia o Google, você fazia busca, e na época eu pesquisei assim, ó, curso de corretor de imóveis em Poços de Caldas. Aí apareceu assim, ó, TTI. Falei, cara, mas que coisa é essa, TTI? Né? Aí que depois que eu fui ver a sigla, Técnico Transações Imobiliárias. Né? Então, o marketing ele sempre foi muito importante, ele sempre existiu, né? E quando eu comecei, eu tenho até uma foto até hoje lá, que eu comecei numa garagem menor do que essa sala onde nós estamos fazendo aqui o podcast. Menos da metade do que isso aqui, era uma garagem literalmente, não cabia nenhum carro lá direito. E aí, cara, o slogan da minha imobiliária era lá, corretor online, porque não existia ainda, não se falava de marketing digital, mas já tinha um certo trabalho digital, entendeu? Então, não dá para tratar de venda de imóveis sem falar de marketing imobiliário. O marketing digital em si hoje, né? Então, o nosso plano de empresa sempre foi focar no digital, atrair o cliente, atraindo o cliente, a gente desenvolver uma conexão com esse cliente e poder vender para esse cliente, entendeu? E aí a gente,
Depois olha para a indicação, né? Olha para a questão de você fazer uma panfletagem, alguma coisa. Na verdade, eu nunca fiz panfletagem, mas só depois assim a gente poderia fazer. Porque primeiro eu preciso atrair o cliente, me conectar com ele, aí eu consigo uma indicação, porque eu já vendi para ele, você entendeu? Entendi. Assim a gente consegue. Agora, se eu pensar de outra forma, não dá. Então, hoje o que a gente faz? É 100% digital. Eu levo o cliente para um primeiro atendimento através do imóvel certo. Então, eu só trabalho com imóveis assim que eles são vendáveis mesmo. Que eles têm um preço dentro do mercado, uma localização legal e uma qualidade construtiva legal. É mais fácil de eu atrair o cliente, você entendeu? Entendi. Então, eu costumo chamar isso de os 3 atributos que o imóvel que vende precisa ter. Preço, localização e qualidade construtiva. Porque se eu tenho preço, eu vou atrair um maior número de pessoas no marketing, certo? E aí eu atrair essas pessoas, eu consigo me relacionar com elas. Agora, se eu tenho preço somado à localização, eu vou atrair muito mais pessoas. E melhor ainda se tiver preço, localização e atributo construtivo. Eu vou atrair mais pessoas, então aumento a minha chance de vender. Então, a estratégia nossa basicamente é essa. É a gente inovar, só que a inovação é voltar atrás, né, no relacionamento. A gente precisa ter relacionamento com o cliente, mostrar credibilidade e ser realmente uma referência para o cliente. O marketing de atração, que é a gente levar o cliente até nós, certo? E aí sim, depois eu tratar bem o cliente, fazer uma conexão com ele e vender para esse cliente, entendeu? Entendi. Então, primeiro, vamos dizer assim, você cria uma amizade com o cliente, a hora que ele é teu amigo, agora nós vamos falar de negócio. Exatamente. Né? Porque agora, com um amigo, você confia, né? Exato. Então, assim, tem ali vamos dizer, um foco no cliente, né? Uhum. Não só no produto, né? Que é o imóvel, e no comprador, no dinheiro, vamos dizer assim. O produto ele é importante. Uhum. Porque no nosso mercado imobiliário, nós não temos um fornecedor que leva lá para nós toda semana o produto para colocar na prateleira. Tem que achar o produto também, no caso de vocês. Tem que minerar, né? Exatamente. Então, não menosprezando o produto, que seria o imóvel, mas sem o produto, o imóvel certo, as nossas chances de encontrar o cliente certo diminuem, você entendeu? Entendi. E no final das contas, quem decide mesmo é quem está comprando, não é quem está vendendo. Entendi. Porque o dinheiro vai vir da pessoa que está comprando. É ele que é ali, vamos colocar, o 80-20 da venda. Entendi. Né? Então, 80% da solução para o corretor está no comprador, não no vendedor. Quem está com o dinheiro, né? É claro. Então, se você tem a pessoa que tem o dinheiro e você encontra o imóvel que encaixa para ele, porque é igual medicamento. Você vai tomar um medicamento para dor de barriga e está com dor de cabeça? Não adianta nada, né? Você vai tomar lá qualquer coisa que você for fazer, né? Você vai no médico, nossa, eu tô com a dor no tornozelo, ele vai lá, te dá qualquer eno, entendeu? Não tem como, cara. Então a gente precisa encontrar o remédio certo para a pessoa. Uhum. E venda a emoção. A pessoa precisa se ver dentro do imóvel, precisa ver que aquele imóvel vai comportar a família. Né? Eu, quando fui comprar minha casa, eu buscava um imóvel térreo, que tivesse um quintal grande e num lugar alto. Entende? Então é totalmente emocional. Por que térreo? Porque se um dia meu pai, minha mãe, minha sogra precisar morar com a gente, ou até nós futuramente precisar de um imóvel mais acessível, vai estar lá. Né? Quintal para os meus filhos. Mais alto por questão de saúde também, mais arejado, entendeu? Entendi. Então é emocional, a gente pensa muito para comprar. Então por que o meu cliente é diferente? Entendeu? Entendi. E, Alan, você tem, como dono da imobiliária lá, diversas pessoas que trabalham lá como colaboradores, né? Uhum. E ajudam você. Você investe muito também em treinar essas pessoas, né? Que eu vejo que é um diferencial de vocês lá. Vocês sempre postam lá treinamentos que fogem vamos dizer assim, do padrão, né? Não é técnica de venda, você quer dizer? Você faz treinamentos de sistema de coaching, você faz treinamentos de diversas coisas, né? Que eu vejo que, assim, é um diferencial, porque você está ali investindo dinheiro em pessoas, né? Que são seus colaboradores e, vamos dizer assim, você está afiando as habilidades deles ali para eles prestarem um serviço melhor, né? Sim. Então, você acredita que essa questão também de treinar os colaboradores, investir nos colaboradores, é um diferencial? 100%, com toda certeza eu acredito nisso. Porque, como eu comecei sozinho, eu só tinha a minha mentalidade que ia dar certo. E a certeza de que eu ia fazer tudo para dar certo. E se eu olhar para trás, se falar, não existe receita, né? Para dar certo um negócio. Mas, se pudesse ser um componente, esse é o principal deles. E por que eu invisto muito? Todo dia. Todo dia eu invisto tempo
em mudar a mentalidade dos meus corretores e das nossas colaboradoras do setor de locação, administração e tudo mais. Porque eu acredito assim, Lucas, não tem como você vender sem você ter uma mentalidade de vendedor. E para o cara vender, ele tem que ter uma mentalidade de sucesso, uma pessoa que confia naquilo que vai levar a solução para o cliente, entendeu? Então, mais do que ensinar método de venda, técnica de venda, primeiro eu treino o colaborador a ter uma mentalidade de vendedor, uma mentalidade de sucesso, que ele não pode chegar um cliente gritando aqui e você já começar a chorar, você entende? Como que você vai ser um vendedor se você não consegue passar por essas objeções do cliente? Então eu ensino eles a serem bons comunicadores, a terem uma mentalidade forte, conhecer o perfil do cliente. Né? Eu ensino muito sobre o perfil de comportamento do cliente. Né? A gente estuda, por exemplo, o perfil DISC. A gente fala dos comportamentos das pessoas. Né? Existem pessoas que são dominantes, pessoas que são mais influentes, pessoas mais estáveis, né? Pessoas mais conformes. Então eu ensino eles a fazer esse filtro. Às vezes eu estou falando com uma pessoa que é muito dominante, as coisas é do jeito dele. Então eu, como vendedor, me adapto ao cliente. Agora, se eu não tiver uma mentalidade que eu preciso me adaptar ao cliente, como que eu vou começar a atender um cliente que muitas vezes fala muito, fala alto, ou ele é inconveniente, entende? Uhum. Eu preciso ensiná-los a passar por objeção. Então não dá para ensinar técnica de venda para quem não tem capacidade cognitiva e mental de ser uma pessoa forte para vender. Porque não dá para você chorar no meio de uma venda, não dá para você pedir ajuda, não dá para você falar assim, vou largar tudo. Nós estamos falando do dinheiro que eu vou levar para minha casa, entende? E eu preciso passar essa mentalidade, principalmente para os corretores, porque corretor não tem salário fixo, entendeu? Então, preciso treinar os corretores semanalmente e diariamente. A gente se reúne todos os dias, nós temos 2 reuniões semanais, toda segunda-feira e quinta-feira a gente se reúne de forma fixa, mas todo dia a gente está tomando um café e conversando sobre mentalidade, né? Até por último a gente estava com o Mastermind lá dos corretores, onde a gente tratava só mentalidade. E a técnica de venda, ela vinha em segundo plano. Entendi. Por isso que eu te falei que precisa de 3 pilares para ser um corretor de elite. A mentalidade, o processo ali, né? Que é você ter a metodologia e você ter a ação. E a metodologia, ela só existe se você tiver a mentalidade. Porque o que adianta eu falar para você, Lucas, você vai virar corretor hoje? Você precisa ter uma mentalidade de corretor que vai vender. Uhum. Porque hoje você tem uma mentalidade de advogado, você não concorda? Com certeza. Então, você precisa ter uma mentalidade de um cara que está lidando com o cara que vendeu o único imóvel da vida dele e ele precisa urgente arrumar outro imóvel, porque senão ele não consegue instalar a família dele, você entendeu? É o que você falou, você quer ser uma coisa, você tem que pensar igual aquela pessoa que você quer se tornar, né? Exato. Caramba, eu quero ser um corretor de elite. O que passa na mente de um corretor de elite, né? Uhum. Porque a partir do momento que você tiver a mesma mente que ele, você vai ter os mesmos resultados que ele, né? Com certeza. Porque a gente acha que não, mas, por exemplo, um corretor de elite tem um padrão de pensamento dos corretores de elite, né? Eu digo assim, eu sempre falo assim, que é assim, ó, a gente sempre tem frases na cabeça da gente, Nossa. Né? Que acabam por nortear as nossas atitudes, né? Cara, eu coloco na minha mente como um mantra, eu repito pra mim mesmo todo dia, você acredita? A gente tem, e acaba que norteia as nossas atitudes, né? Eu gosto falando assim, ó, eu sempre falo assim, por exemplo, assim, ó, pega o dinheiro na mão. Se o meu mantra for só se vive uma vez, eu vou torrar. Torrou tudo. Se o meu mantra for, ó, vamos poupar um pouquinho, vamos gastar um pouquinho que não vai precisar, eu vou gastar só metade. Sim. Então, os mantras que a gente carrega na cabeça guiam a sua vida, né, cara? Isso é muito grave, né? E assim, ó, mantra, música cria mantra. Uma frase cria um mantra, um filme cria um repetição, mantra. Né? O aprendizado, ele vem de repetição consecutiva, né? Não tem como se aprender uma coisa de verdade. Eu até costumo falar assim, ó, para os corretores, até tá começando alguns corretores novos lá com a gente. Fala, cara, aqui você vai aprender. Você não vai ficar estudando aqui, não. Porque estudar é diferente de aprender. Porque eu posso ser uma pessoa que estuda muito, mas eu aprendi de verdade, né? Então, a pessoa que ele aprende, ele precisa fazer várias vezes, repetidamente. Então, para ter uma mente forte, a gente precisa repetir. Igual você falou, tem frases que motivam, tem propósito que motiva. Você precisa repetir aquilo ali. Então, é muito fácil você ser uma pessoa de alta performance quando você acredita naquilo. Diferente de você ser uma pessoa de alta performance quando você só sai fazendo. Por isso que eu vejo como uma coisa importante para o corretor de alta performance ter esses 3 pilares. Entendi. Mentalidade, aí ele vai ter que ter ali um processo, né? Ele vai ter que ter ali um processo e agir. Entendi. Senão ele não vai conseguir. Método, né? Uhum. Mentalidade, método e ação. Entendi. E às vezes assim, eu vejo muita gente falar assim, mas não acha gente para trabalhar,
tá muito difícil, não tem pessoa qualificada. Só que ninguém pensa muitas vezes em treinar a pessoa, né? Cara, eu achei uma pessoa boa, né? Que tem potencial, vamos trabalhar as habilidades dela para ela se tornar vamos dizer assim, um profissional top, né? De elite, né? E você falando isso daí, cara, agora me trouxe à mente aqui uma situação. Eu pensei isso aí já há um bom tempo, mas esse ano foi um ano assim de divisor de águas para o nosso imobiliário e para mim principalmente. Eu via um gargalo muito grande nesse ponto aí. Encontrar pessoas. Né? O último processo seletivo que eu fiz, por exemplo, eu fiz em um dia, 11 entrevistas em um dia. Eu fazia entrevista de 30 em 30, 40 minutos. Nem almocei para você ter ideia nesse dia. E aí você faz com esse tanto de gente para encontrar uma pessoa mais ou menos ainda. Você não encontra a pessoa do jeito que você precisa. Então o que a gente tem que fazer, e é a minha visão, nós precisamos investir nessas pessoas com treinamento, com ferramenta. Né? Uma coisa que eu coloco muito para mim, assim, ó, desde lá do início, quando eu comecei a imobiliária, eu não quero concorrer com ninguém. Eu quero criar a própria atmosfera da imobiliária. Então eu sou o tipo do corretor que eu nem instruo os meus corretores a ficarem fazendo parceria. Eu falo, cara, nós desenvolvemos nosso método de trabalho, o único concorrente aqui nosso somos nós mesmos. Se nós não fizer o que nós temos que fazer todo dia, nós não vamos ganhar o que nós precisamos ganhar, que é o nosso sustento. Né? Então, eu sempre tive essa mentalidade de desenvolver um ambiente para a gente poder ter uma alta performance lá. Então, quando eu falo em contratar as pessoas, eu preciso também estar interessado em treiná-las. Porque se eu não treino, cara, quem que vai ensinar essas pessoas? Elas não vão vir pronto para o mercado. E se eu estou falando para você que eu quero um mercado onde eu não quero concorrer com ninguém, eu quero criar a minha atmosfera, a minha forma de trabalhar, eu não posso esperar que a pessoa vai vir pronto para trabalhar numa coisa que não está no mercado. Você entende? Porque lá nós temos a nossa forma de trabalhar. Seu próprio molde ali, Nosso próprio molde. Para você ter ideia, esse foi o ano que eu investi em inteligência artificial própria da imobiliária. Porque eu via que os corretores tinham um problema muito grande de se comunicar com o cliente. Então eu coloco um prompt de atendimento lá, subo as campanhas e eu tenho uma inteligência artificial que ele vai e faz a triagem do cliente, vamos colocar assim, né? Ele trata o cliente da forma que eu preciso dentro do método que eu tenho. E aí volta esse cliente só para uma visita com o corretor. E aí eu ensino o corretor a se comportar na visita, você entendeu? Entendi. Porque assim, você ser corretor, cara, toma muito tempo, porque você tem que publicar imóveis, você tem que conversar com as pessoas, você tem que selecionar o cliente, porque não dá para vender para qualquer pessoa. Nós estamos falando de um bem que tem um valor agregado muito alto. E se eu falar para você, ô Lucas, vamos supor que você não tem condição de comprar um imóvel. Ah, eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou fazer tudo para você. Cara, eu estou negligenciando. Às vezes o cliente chega, ele não tem um crédito, ele não tem renda comprovada, ele tem que ter o lerite, ele tem que ter um histórico bancário para conseguir um financiamento, entende? E aí eu fico ali dando todas as possibilidades para a pessoa. Eu costumo dizer que isso é negligência ao cliente. Não tem potencial ali para poder fazer uma compra agora, né? Não tem. Então, resumindo, cara, eu acredito 100% nisso. A gente tem que treinar os nossos colaboradores, porque muitos não treinam com medo de virar concorrente. Eu já tive casos de 2 que eu treinei e abri imobiliário, entende? Entendi. Mas fazer o quê? O sol nasce para todo mundo. Agora, enquanto o cara está dentro do meu ecossistema, está dentro do meu padrão de trabalhar, ele precisa trabalhar do jeito que eu penso, do jeito que eu trabalho, entende? Então, a imobiliária nova, eu principalmente penso 100% nisso. Eu preciso treinar os meus colaboradores da forma que o nosso ecossistema precisa. Não dá para eu esperar chegar uma pessoa preparada para eu contratar. Tem que inserir eles na cultura da imobiliária, né? Você falou tudo, cultura. A cultura, né? Nós temos reuniões semanais de cultura, né? Como a empresa age, como a gente vê o cliente. Né? A gente vê o cliente como uma pessoa que ele vai trazer o sustento de todos, não como mais um cliente. Então nós cuidamos do cliente. Lá qualquer cliente que passar lá, a gente oferece para sentar, tomar uma água, tomar um café, né? Dar um lugar confortável para a pessoa se sentir em casa. Né? Então a experiência do cliente é muito importante. Então eu acredito 100% que é obrigação da empresa que quer inovar e está diferente do que a maioria faz em treinar os colaboradores, porque eles não que eles não sejam obrigados a estarem preparados, mas eles não são obrigados a conhecerem a nossa cultura antes de entrar na nossa empresa. Entendi. Entende? Mas depois que eu apresentei minha cultura, depois que eu treinei do jeito que eu preciso, eles sim são obrigados a trabalhar do jeito que a empresa pede. Mas até lá não tem como. Como que eu vou torcer para que chegue uma pessoa com a mesma mentalidade que a minha? O cara não vai adivinhar a cultura, né? É impossível. Você tem que passar para ele primeiro, aí depois
que ele recebe essa informação, aí ele consegue aplicar, né? Com certeza. Alan, encerrando a entrevista aqui, vou te fazer a pergunta. Qual que é o código do sucesso? Cara, código de sucesso na minha área, como corretor de imóveis e dono de imobiliária. Vida, pode ficar à vontade. Para mim, eu vou falar para mim o que é código de sucesso. Tá dentro desses 3 pilares aí, só vai mudar um no final. Porque a ação sem constância também não é nada, né? Eu acho que o maior código de todos é você ter constância. E quando a gente fala de constância, nós estamos falando de persistência, de motivação, de você ser uma pessoa que tem uma mentalidade forte. Então, para mim, código para qualquer pessoa que quer chegar e a realizar o seu sonho é o cara ter uma mentalidade firme, ele tem que ter método e agir, mas com consistência. Todo dia você ter a capacidade de querer se desenvolver 1% a mais todo dia. Porque se nós falar de sucesso, cara, o sucesso é... Se eu vou viajar semana que vem e eu chegar no meu destino, é sucesso. Mas o que eu posso fazer lá? Fazer melhor para minha família enquanto eu estiver lá? Me comportar melhor enquanto eu estiver lá? Me relacionar com pessoas melhores? Então, para mim, sucesso é você sempre melhorar. Porque a partir do momento que você chegou naquele ponto, você atingiu todo o sucesso. Será que o sucesso é uma coisa tão rasa? Entende? Então, eu acredito que é isso. A pessoa precisa de mentalidade, precisa de ter método, porque... E método, cara, não é seguir o teu método, o meu método. A pessoa cria o método dele igual eu criei o meu. E aí eu vi, né, no decorrer, conhecendo as coisas, de que essas coisas já existiam. Então não é meu. Né? Isso é natural, tá aí acessível para quem quiser. Mas ter constância, porque... E nem a persistência. Porque o cara que, para ele ser persistente, para ele ter constância, ele tem automaticamente que ser persistente. Né? E a constância é você fazer todo dia a mesma coisa, sem parar, sem reclamar, na certeza que você vai chegar, independente do tempo que vai levar, mas que você vai conseguir fazer. Então, para mim, sucesso é isso daí. Entendi. Fechou, Alan. Obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. E as portas aí do podcast vão estar sempre abertas para você agradeço, Lucas. Trazer novidades. Obrigadão, viu, pela oportunidade. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Ficou top, hein?